Boa tarde a todas e todos. E um prazer revê-los presencialmente e virtualmente para essa terceira mesa dessa nossa jornada de discussão sobre o impacto da direita radical sobre as normas internacionais na América Latina, direitos humanos e meio ambiente. Nessa terceira mesa, encerrando a jornada, vamos conversar sobre meio ambiente. E temos aqui três speakers de exceção. Bem-vinda, o embaixador Bertol Vargas, aqui à minha esquerda, diplomata de carreira de longa experiência no Itamaraty, foi chefe de divisão de ciência e tecnologia, coordenador da Cúpula das Américas, chefe da divisão de meio ambiente. Serviu em várias embaixadas, como embaixador em Bonn, na missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York, na embaixada em Tóquio, e atualmente ele ocupa a função de diretor-geral do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Então, nada melhor do que o embaixador Vargas para falar sobre esse tema do ponto de vista ambiental, sendo também que os olhos do mundo estão sobre o Brasil em relação às questões ambientais, o protagonismo que o país teve tradicionalmente. O senhor foi também, na sua longa experiência na delegação brasileira, na época da Rio 92, o senhor faz um tempinho, eu cumpri isso como jovem jornalista, por isso, enfim. Não pode revelar nossas cidades. Mas, então, essa atenção sobre o Brasil, que também de volta também a liderança sobre temas ambientais depois dos 4 anos complexos que tivemos nessa linha. Conectado online, vejo aqui na tela, bem-vindo o professor Wagner Costa Ribeiro, que é professor titular do Departamento de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, Universidade de São Paulo. Mais reconhecidos especialistas brasileiros na questão de relações internacionais e meio ambiente. E a minha direita, a colega Flávia de Campos Negro, professora de Relações Internacionais na PUC de São Paulo e uma das fundadoras do MUDRA, ou seja, nossa rede sobre multilateralismo e direito radical na América Latina. Mônica? Por favor. Desculpa, eu devia ter falado antes do Giancarlo começar, só lembrar vocês que ao final do evento nós teremos um coquetel, convido vocês todos a tomar uma taça de vinho e pedir, antes que você comece, que os nossos assistentes se levantem e se apresentem, tá? De pesquisa. Só quiser apresentar aqui na tela, porque senão ninguém vai ver. Tem que virar aqui. Já viu. Boa tarde, gente. Eu sou o Gaio, sou assistente de pesquisa aqui da região rural, na graduação ainda, no quinto período. Me interesso muito pela temática. Está sendo uma experiência incrível poder conhecer tantos palestrantes. E só desejo sucesso para mais uma mesa incrível que a gente vai ter. Oi, gente, boa tarde, todo mundo conseguiu vir. Eu sou a Milena e eu faço mestrado aqui no IRI. E, assim como o Gaio, eu também tenho um interesse nessa área de estudos de extrema-direita. Boa tarde a todos. Vocês podem ver, eu estou sem voz. Meu nome é Elisa, sou pesquisadora de pós-doutorado aqui no IRI. Estou estudando extrema-direita na América Latina junto com a rede mundial, sou professora de departamento também. Espero que vocês tenham entendido. Nós temos mais 2 assistentes de pesquisa que estavam aqui de manhã, não estão agora, a Luísa e o Vitor. Nada disso estaria acontecendo sem essa turma jovem incrível.
Então, para essa mesa, terei antes a palavra ao embaixador Everton Vargas, depois para o professor Wagner Costa Ribeiro, finalmente para a Flávia, de Campos Melo, e concentraremos depois para perguntas. Embaixador. Muito obrigado, Giancarlo, professora Mônica, muitíssimo obrigado pelo honroso convite para vir aqui participar deste seminário. Presentes, os palestrantes da mesa anterior, do final, deve ser muito interessante o debate. E, bem, apenas uma pequena correção aqui, mas essas coisas eu sei que ocorrem. No currículo que foi distribuído, diz que eu ocupo a função de diretor do Departamento de Meio Ambiente. Não, já faz alguns anos que eu saí desse estágio e evoluí em certa medida. Então, minha última função, como durante o Bolsonaro eu não fui considerado digno de ser Itamaraty, então eu fui expurgado e eu fui ser assessor internacional do governo do Estado do Pará, o que a mais que vem para bem, porque foi um momento assim, para quem tinha feito uma trajetória diplomática centrada nas questões ambientais, né, foi uma abertura enorme para mim. Não conhecesse a Amazônia antes, eu tinha estado várias vezes lá, inclusive chefiando grupos de alunos do Instituto Rio Branco, quando eu fui professor lá, mas foi um momento realmente ímpar para mim. Eu queria um pouco fazer essa correção. Mas, enfim, olha, eu vou procurar conversar um pouco aqui com vocês, e depois a minha ideia é abrir perguntas, eu acho que fica mais vivo o debate, né? Eu acho que nós vivemos um momento de atenção, acentuação da importância dos temas ambientais e, enfim, há ameaças múltiplas a contornar, o que implica, obviamente, em mudanças radicais nos padrões de produção e consumo. Isso significa interesses contrariados e a necessidade de sair da zona de conforto criada pelos beneficiados do sistema capitalista, inclusive no desenvolvido, né? E essa preocupação com o meio ambiente, com a preservação da natureza, originou-se de um pensamento nos anos 60, sobretudo, né, um pensamento contestatário dos países ricos, em particular na Europa Ocidental, motivado pelo problema da poluição e decorrente do uso desenfreado dos combustíveis fósseis e depois por causa de uma preocupação malthusiana de que o crescimento populacional não seria capaz de poder continuar em razão da finitude dos recursos naturais, frente a um projetado crescimento geométrico da população mundial. Isso levou a diferentes iniciativas, talvez a mais relevante delas foi o relatório do Clube de Roma, que foi estabelecido pelo empresário italiano Aurelio Peccei, e o relatório dos limites do crescimento, de 72, e no qual se falava da relação entre a disponibilidade de recursos naturais, crescimento demográfico e produção de alimentos, que mobilizou um esforço concentrado de cientistas, acadêmicos, membros da sociedade civil, instituições públicas e grandes empresas. No caso da Fiat, da Volkswagen, por exemplo, que deram um grande apoio a isso. E o corolário dessa perspectiva era a necessidade de controlar o crescimento demográfico e preservar os recursos naturais. O curioso é que essa retórica, essa narrativa, era orientada aos países em desenvolvimento. Então, bom, em função disso,
iniciou-se um movimento para se adotar regulações domésticas e internacionais, as quais, se levadas a cabo com a ênfase e o escopo que eram preconizados, faria com que um país como o Brasil e vários outros países em desenvolvimento tivessem as suas perspectivas de desenvolvimento severamente limitadas. E isso fez com que várias nações também estivessem muito preocupadas e, ao mesmo tempo, levou à ideia de se realizar uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, que aconteceu em 72 em Estocolmo, mas que começou realmente a primeira decisão da ONU sobre isso foi em 68, e isso veio pouco a pouco sendo mais sedimentada, essa ideia veio sedimentada, e para os países em desenvolvimento era uma situação desafiadora, porque ao mesmo tempo em que havia, por exemplo, problemas sérios de poluição na Europa e até mesmo em países, México, Brasil, Índia, ainda que talvez não fossem nos níveis que vieram a acontecer anos, décadas depois, mas era uma coisa já importante. E também derramamento de produtos químicos, né? Nós tivemos, anos depois, aqui no Brasil, o trágico caso de Vila Socorro, né, lá em São Paulo, que causou tantas dificuldades. Bom, e o que importa aí da conferência é que ela tornou a via multilateral como um cenário para a concertação de ações, e isso deflagrou um movimento extremamente importante, que era o de colocar no âmbito das Nações Unidas e do seu programa das Nações Unidas para o meio ambiente, estabelecido em Estocolmo, o foco para que a questão ambiental viesse a ser tratada. Eu estou colocando tudo isso porque dentro desse debate surgiram questões, surgiram dúvidas, surgiram inclusive pressões, né, que procuravam minimizar a importância da questão ambiental, até mesmo aqui no Brasil, inclusive com a nossa participação em Estocolmo, na ocasião em que alguns elementos, algumas pessoas de responsabilidade na época, chegaram a dizer que o Brasil, enfim, receber indústrias poluentes não era mau negócio, desde que elas criassem emprego, etc. Então, havia uma visão um pouco, eu diria, rasa sobre a complexidade dos assuntos, seja do ângulo ambiental, seja do ângulo econômico e seja também do ângulo da sociedade, porque esse movimento que começou na Europa Ocidental, ele se projetou em outros países. Aqui no Brasil, inclusive, teve um movimento extremamente importante, que eu, enfim, ainda não era adulto, mas acompanhei muito no Rio Grande do Sul, por exemplo. O José Lutzenberger criou a AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural, e que foi pioneira no Brasil e que no Rio Grande do Sul teve um papel extremamente importante quando se instalou, por exemplo, uma empresa de celulose nas vizinhanças de Porto Alegre, a empresa Borregar. Não, exatamente, eu sei disso. Não mencionei em respeito a você. Foi um mal que, em certa medida, fez com que as pessoas passassem a ter consciência, porque havia, para colocar aqui em termos muito crus, mas não me levem a mal, havia um cheiro de podre quando a empresa
fazia a emissão dos seus resíduos, né? E isso, por exemplo, o estuário do Guaíba foi praticamente morto naquela época. E essa empresa, enfim, acabou que tempos depois ela foi vendida, né? Porque os próprios noruegueses tiveram pressões internas na Noruega contra a atividade deles, né? Mas o que importa daí é o seguinte, é que tudo isso deflagrou um tema sobre a questão de soberania dos Estados, preservação da iniciativa econômica, distribuição de encargos econômicos e financeiros, proteção de propriedade intelectual. Houve toda uma gama de temas que surgiram para a discussão, não só entre os governos, mas também na comunidade acadêmica, na imprensa, entre os próprios industriais. Então, isso levou a que se procurasse olhar essa questão ambiental de uma maneira mais sistêmica. Mas há um aspecto que foi muito debatido e sobre o qual nós tivemos, o Brasil deu, na ocasião do processo preparatório, uma contribuição intelectual que eu reputo como uma das mais importantes, e que foi dada por um embaixador chamado Miguel Álvaro Osório de Almeida, que foi numa reunião de peritos que aconteceu em Funé, preparatória à conferência, na qual ele escreveu sobre a questão da relação entre meio ambiente e desenvolvimento. Lendo hoje aquele estudo do Miguel Osório, que considerado uma das melhores cabeças do Itamaraty, no plano econômico, etc., ele estava vendo que o futuro aconteceria. E ele chega ao ponto de, não com a narrativa de hoje, não com o discurso de hoje, mas ele chegou a preconizar que as questões de meio ambiente e desenvolvimento tinham que ser vistas na proporcionalidade entre a responsabilidade histórica que os países desenvolvidos tinham e os desafios que os países em desenvolvimento enfrentavam. Então, é uma questão importante, e aí entra a questão da pobreza, porque esse tema da pobreza tampouco era um tema muito debatido. Esse tema, na Conferência de Estocolmo, ganhou relevância com um discurso contundente que foi feito na ocasião pela então primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, que perguntou ao plenário da conferência se não haveria uma poluição pior do que a pobreza. A questão da pobreza, a pobreza gerava degradações ambientais, mas não porque os povos, que os pobres assim o desejassem, mas porque os pobres eram levados, eram induzidos a esse tipo de atitude. Bom, o que importa aí é que naquela época, seja em 72, seja depois, em 1992, cujo processo eu participei, não havia o que nós temos hoje, que é essa polarização política entre direita e esquerda. Mas é que, em muitos países, toda uma pauta que era voltada à melhoria das condições de vida das pessoas, a questão do acesso a mercados para produtos produzidos pelos países em desenvolvimento, notadamente produtos naturais, né? Entrava aí, entra um grande papel da unidade. Essa questão tornou-se um tema político, um tema espinhoso, porque os países ricos sempre tiveram uma atitude de grande resistência à abertura dos seus mercados a esses países. Bom,
Hoje em dia, a questão ambiental ganhou uma ênfase muito maior em relação à questão da esquerda e da direita, por causa, sobretudo, do papel extremamente sério e como ameaça iminente trazido pela mudança do clima. Então, isso nós vimos, no período que eu servi em Nova York, eu trabalhei tanto no processo de negociação da convenção, da Conferência do Rio e dos próprios temas que foram discutidos, como também da Convenção sobre Mudança do Clima. E essa convenção, embora naquela época, repito, não houvesse essa clivagem que nós temos hoje, política, mas você via que vários países se recusavam a admitir a sua responsabilidade histórica. Tanto assim foi que a meta que se escreveu na Convenção sobre Mudança do Clima, ela foi uma meta indireta, que está, se não estou enganado, no artigo 4A da Convenção, que diz que os países do anexo 1 da Convenção trabalharão para que as suas emissões voltem, no ano 2000, aos níveis de 1990. Quer dizer, embora você não tivesse ali dados numéricos, havia uma necessidade de um esforço para que isso acontecesse. E os países desenvolvidos também hesitaram muito, por exemplo, em assumir compromissos de ajuda financeira, de transferência de tecnologia, porque já naquela época, 1990 a 92, já se via que a solução para a questão climática passa necessariamente por uma mudança tecnológica, seja do ponto de vista do processo produtivo, seja do ponto de vista também você evitar que o processo produtivo gere mais danos ao meio ambiente. Então, quer que seja do ponto de vista dos rios, poluição, seja no caso das florestas, do desmatamento, seja no caso da atmosfera e por aí vai. Né? Bom, isso fez com que essa crescente urgência de combate ao incremento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera se convertesse em tema de altíssima relevância, de preeminência dentro das preocupações internacionais. E, até hoje, a magnitude dos possíveis efeitos incremento dessas emissões, que ainda estão ocorrendo, não obstante todo o esforço legislativo, todo o esforço de programas nacionais, todo o avanço tecnológico, elas continuam acontecendo, e isso desafia as sociedades, as lideranças políticas. E a questão climática tornou-se, fundamentalmente, um fenômeno político cuja envergadura, há 30, 40 anos atrás, não era vista. Eu me recordo que, a primeira vez que eu participei de uma discussão sobre uma eventual, como foi colocado, convenção sobre mudança do clima, foi numa sessão preparatória da Conferência do Clima, da Conferência de 92, em Nairobi, à margem do Conselho de Administração do PNUMA, na qual
um grupo de delegados, sobretudo dos países nórdicos, Holanda, Canadá, levantaram a questão como faremos para negociar uma convenção do clima, que vinha daí toda digamos assim, um entusiasmo com o êxito da Convenção sobre o Ozônio. Bom, hoje em dia, esse fenômeno político sobre a questão do clima ele acontece em meio a uma situação que a democracia, como sistema político, o apoio à democracia como sistema político está enfraquecido. Seja em razão das fortes divergências nas preferências populares sobre ações e medidas para enfrentar o problema, seja pela perda de confiança de importantes segmentos da população nas instituições, porque o caminho passa necessariamente pelas instituições. Muitos políticos ainda se recusam a reconhecer as atividades humanas como principal causa do aquecimento global. E, agora, esses mesmos agentes estão associados a agendas anti-imigratórias, hostilidade aos direitos dos povos originários, anti-elitistas e por aí vai. Então, isso converge muito com o que estava sendo discutido aqui, pelo menos a parte que eu peguei no painel anterior, é algo com o qual nós todos teremos que trabalhar, para ver qual a melhor resposta, quais os melhores argumentos que nós poderemos não só mobilizar, mas também fazer com que esses argumentos sejam suficientemente convincentes para que eles produzam na sociedade a consciência da necessidade de uma mudança da trajetória de crescimento e de desenvolvimento que nós temos. Hoje tudo é desenvolvimento sustentável, todo mundo fala de sustentabilidade, mas é preciso virar daí do adjetivo. Eu acho que hoje se fala muito de sustentabilidade quase como uma marca, como uma forma de você vender qualquer coisa que seja, né? Então, não é bem assim, né? Então, e essa preocupação, eu devo dizer a vocês, que havia da parte dos países em desenvolvimento quando foi publicado o relatório da Comissão Brundtland, da Comissão Independente sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e que se transformou, digamos assim, teve o mesmo peso do relatório do Clube de Roma em relação a Rio 92. Bom, hoje nós temos essa atuação das pessoas, dos partidos, e esse fenômeno político é precedido e condicionado pela estrutura social e econômica. E aí o que se vê é que há um apelo ao nacionalismo, há um apelo à questão da soberania. Foi exatamente esse o ponto que levou os Estados Unidos a não ratificarem o protocolo de Kyoto, e foi, no fundo, o mesmo argumento que o governo Trump usou para retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Agora, que ironicamente, só se concretizou em novembro de 2020, pouco depois da eleição. No fundo, ficou semanas, os Estados Unidos ficaram formalmente de fora do Acordo de Paris. Bom, eu acho que outro ponto que é relevante nesse contexto é a questão da ciência. Eu acho que das características que nós temos hoje em dia é a enorme dúvida que se lançou sobre o conhecimento científico. É óbvio que o conhecimento científico ele vem acompanhado pela dúvida, não há um conhecimento científico absoluto, mas essa questão da dúvida, ela não é usada dentro do debate científico para que você desqualifique o argumento de outro que está defendendo um ponto de vista. Mas nós vimos que isso vem desde
o começo, que quando o IPCC começou a fazer os seus relatórios, havia uma grande discussão, uma grande questão sobre qual era a confiabilidade dos dados. E havia realmente muita incerteza, isso até hoje continua. Mas se nós formos olhar o que foi o primeiro relatório de avaliação do IPCC com Bom, ok. Bom, então, eu creio que há hoje essa dúvida em relação à ciência, esse negacionismo em relação à ciência, ele vem acompanhado também dessa retórica dos participantes do sistema, no sentido de retornar ao povo o poder usurpado pelas elites. A comunidade científica é vista como uma elite usurpadora. E é uma situação muito difícil, porque, sinceramente, não sei se alguém aqui já teve a ocasião de participar de uma COP no mudança do clima, mas há ali um debate que, aos não iniciados, muitas vezes, é um debate que é difícil de entender, porque ele é muito técnico. Em vários temas, mesmo pessoas que conheçam o assunto não conseguem penetrar em todo o alcance do tema que está sendo discutido, tal a sua tecnicidade. Então, para isso, a questão de confiança nas instituições, nos governos, nas organizações públicas é chave para comunicar a ciência ao público e angariar apoio ou oposição às medidas para combater a mudança do clima. É uma forma de intercâmbio de poder onde um permite ao outro, em benefício da dúvida, ao aceitar a alternativa e suas potenciais implicações. Ao lado dessa questão da dúvida, do negacionismo, da dúvida colocada em torno do conhecimento científico, nós temos também um processo dentro da extrema-direita de desqualificação das instituições. E aí nós vamos, por exemplo, para o âmbito das Nações Unidas, nós vamos para o âmbito das instituições nacionais, vide, por exemplo, aquela cena, enfim, se poderia qualificar de grotesca, que aconteceu quando o INPE, eu acho que em 2019, 2020, apresentou os dados do desmatamento em que o diretor do INPE foi sumariamente demitido, né? Como se fosse uma grande fazenda, né? Em que o senhorio resolve mandar o funcionário embora, né? Então, acho que isso é um pouco importante. As Nações Unidas, e em especial o Conselho de Segurança em particular, têm sido criticados acerbamente pela sua falta de efetividade no cumprimento das determinações da Carta e tem sido preconizada a retirada de países da organização, isso mimetizando muito uma atitude que tem sido clara por parte dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos nunca se tenham retirado das Nações Unidas, os Estados Unidos são devedores contumazes das Nações Unidas. E todo momento em que você quer ampliar um pouco o escopo, a atuação das Nações Unidas, porque ela é necessária, porque em muitos países, os programas das Nações Unidas, como é o caso do PNUMA, ou é o caso do Programa da Infância, ou é o caso dos programas das mulheres, do Fundo das Mulheres,
Elas são essenciais, porque há países onde essas instituições não existem. Então, eu estive, por exemplo, uma vez no Nepal e eu encontrei com um representante da ONU lá e ele comentou: olha, a gente aqui trabalha suprindo uma falta de instituição nacional que possa atuar. Então, essa ascensão da extrema-direita deu voz a grupos em vários países, aqui no Brasil também, alguém citou antes aí o ex-chanceler Ernesto Araújo, e realmente foi uma das pessoas que mais procurou. Chegou a ser, em determinado momento, um sonho de retirar o Brasil da ONU como se isso fosse uma coisa simples, né? E que isso fosse uma coisa para o qual a comunidade internacional não reagiria, ficaria passiva. Então, o questionamento da natureza antropogênica das alterações climáticas mediante a negação da ciência é parte de um viés ideológico associado a um discurso falso e truculento, despreza o conhecimento e as instituições nas quais se debate e se produz esse conhecimento. E essa ideologia repercute também em outras áreas, como foi o caso das vacinas, por ocasião da pandemia. E a crítica aos acordos e às instituições ambientais questionam sua eficácia e utilidade, usando como argumento que, se diria entre aspas, fracasso no enfrentamento ao aquecimento global por parte dos governos e dos mercados. Ora, se nós formos olhar aonde nós estávamos em 1989, quando foi criado o Comitê Intergovernamental Negociador da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, e onde nós estamos hoje, nós veremos uma diferença, enfim, abismal. Né? Porque, naquela época, por exemplo, se falava muito de energia renovável, se falava muito de painéis solares, etc. Mas aquilo ainda era, do ponto de vista da concretização, algo muito distante. Já sabia que haveria possibilidades, mas qual seria a viabilidade de fazer com que a tecnologia pudesse chegar a todo mundo? Isso não era claro. Por outro lado, para os países produtores de petróleo, sobretudo a Arábia Saudita, os países do Pérsico, os Estados Unidos, a Rússia, atuavam muito contra o escopo da convenção de dar ênfase à questão da energia. Eles não queriam que a convenção se centrasse na questão da energia e procuravam colocar a questão das florestas como a grande questão de emissão de gases de efeito estufa. O resultado da obra é que realmente se procurou um equilíbrio, mas esse equilíbrio, enfim, foi possível levar à frente, e até hoje o uso exponencial da energia fóssil, desde os primórdios da Revolução Industrial, é a causa principal da crise climática que estamos vivendo. Então, eu acredito que e há também uma questão moral, porque enquanto alguns países, por exemplo, enfatizam muito a necessidade de se ter maior sustentabilidade em questão de energia, alguns dos países que mais consomem combustíveis fósseis ou produzem combustíveis fósseis são os que mais emitem, se você pegar, por exemplo, as emissões per capita. A população. Bom, eu acho que uma das questões que é muito importante dentro desse debate entre esquerda e direita é que, embora as emissões tenham crescido, é preciso igualmente refletir sobre o que determina esse crescimento e a
dificuldade política e técnica de implementar programas e ações capazes de fazer com que os maiores responsáveis históricos pelo acúmulo das concentrações de gases modifiquem suas políticas de produção e consumo e contribuam para uma trajetória sustentável. Isso nós ainda não temos, eu acho que nós estamos muito pouco consolidados nessa questão. Vide o caso de que, com a guerra da Ucrânia, alguns países, como a Alemanha e outros, tiveram um aumento das suas emissões. Porque ficaram privados do gás russo, ao qual eles estavam altamente dependentes, e resolveram abrir algumas das suas minas de carvão. Quando você poderia, por exemplo, ter tido um esforço, por exemplo, no sentido de trazer mais gás da Líbia, da Argélia, existem alternativas. Então, há uma questão também aí, que é o seguinte, que é a questão da preservação dos recursos naturais, das florestas em particular, que é um tema que é extremamente importante para o Brasil. E é extremamente importante porque, infelizmente, a parte da nossa tradição agrícola foi um pouco em função do tamanho do território de desbravar. E esse desbravamento não levou em conta o fato de que, ao fazermos desmatamento de grande extensão, por exemplo, nos últimos 10 ou 15 anos, o estado do Pará teve mais ou menos 160 mil quilômetros quadrados devassados. Isso é uma coisa dramática, né? E, por outro lado, nós temos um desafio, nós, Brasil, temos um desafio a enfrentar, que é o fato de que os países, em particular a União Europeia, vêm mudando a sua legislação no sentido de fechar o seu mercado ao que alegadamente diz serem produtos vindos de zonas desmatadas. Eu acho que, para isso, nós temos, evidentemente, que criar determinados mecanismos práticos. No estado do Pará, hoje existe um programa chamado Selo Verde, que, aliás, eu vi outro dia que, no Dia do Mundial do Meio Ambiente, o governo federal endossou um pouco essa ideia, que é você usar chips para, por exemplo, no caso da pecuária, registrar por onde o gado anda. E aí você, quando for exportar a carne, você não terá uma carne de algum gado que tenha passado por um pasto que foi criado, que foi plantado em um lugar onde havia floresta. Eu acho que isso é um tema extremamente importante. E isso tudo se dá num contexto internacional de alta volatilidade. Essa volatilidade se agravou com a pandemia, com as ameaças à democracia, com a crise de energia. Essa crise energética que nós estamos vivendo e que eu acho que vai se prolongar ainda por algum tempo, ela vai obrigar que nós pensemos muito bem como vamos fazer uma transição energética. Por exemplo, no Brasil, fala-se muito do hidrogênio verde, que realmente é uma excelente opção, e que eu acho que o Brasil tem plenas condições de, por exemplo, começar a mudar a sua matriz na área de mobilidade, fazendo com que, por exemplo, ônibus urbanos, caminhões para determinados âmbitos possam ter como combustível o hidrogênio verde. Isso seria, na minha opinião, algo que poderia ser revolucionário para a nossa matriz energética. Bom, eu acho que já falei bastante. Eu vou apenas falar um pouquinho agora sobre a questão da Amazônia, bem rápido, para não dizer que eu não falei disso hoje. No Brasil e na Amazônia, os custos mais elevados para implementar com êxito políticas de desenvolvimento
sustentável são combater a ilegalidade. A ilegalidade é o cerne dos problemas que nós temos, seja na área de desmatamento, seja na área de garimpo, seja na área de grilagem, perda de biodiversidade. Então, isso vai exigir não só políticas de comando e controle e de preservação dos direitos das populações originárias, mas requer reforçar a presença do Estado como garantidor de ordem pública e indutor de desenvolvimento, porque a iniciativa privada nessa área ela não tem a envergadura e o capital necessário para alcançar ou promover a mudança. A bioeconomia, por exemplo, é uma excelente ideia, mas ela enfrenta enormes desafios. Nós tivemos em 2021, em Belém, o Fórum Mundial de Bioeconomia, que foi um mega evento, e isso ajudou muito a despertar a Amazônia para essa questão. Mas nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, certas contradições. Por exemplo, castanha do Pará. Nós não temos condições de exportar castanha do Pará para o castanha do Brasil, como se chama também em outros lugares, para a Europa por causa de um problema, eu não sou técnico nesse assunto, mas é um problema de deterioração interna que tem ranço na castanha. Ora, a Bolívia, com o apoio do Banco Mundial, conseguiu criar um laboratório na Bolívia. Eles importam a castanha in natura do Brasil, processam e exportam para a União Europeia. Quer dizer, por que nós não somos capazes de conseguir fazer isso? Né? Quer dizer, é tudo uma questão de você superar desafios fitossanitários. Então, não se trata de uma coisa do outro mundo. Mas é uma coisa que, entre você declarar que é preciso fazer e você efetivamente fazer, vai uma distância grande. Bom, eu creio que os desafios que nós enfrentamos na Amazônia exigem uma estratégia orientada ao crescimento econômico centrado no conhecimento. O nosso problema é que o conhecimento no Brasil ainda é pouco valorizado. Eu acho que as pessoas aqui pensam muito no conhecimento unicamente como um instrumento de valor econômico, não como um instrumento capaz de mudar a mentalidade da sociedade. Então, por exemplo, na questão do combate ao desmatamento, hoje, uma boa parte da população na Amazônia vive em cidades. Agora, como é que você concilia a vida urbana com, entre aspas, a vida selvagem representada pela floresta? Quer dizer, você tem que ter uma simbiose entre o urbano e o florestal, para que você possa fazer com que a floresta não seja vista como uma barreira ao desenvolvimento econômico. E, para isso, a gente precisa combinar estímulos e desestímulos que mobilizem o setor privado, incentive a descarbonização das suas atividades, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, expansão da inovação e por aí vai. Bom, eu acho que a crise dos desafios que nós enfrentamos coincide com o ressurgimento dessa extrema-direita como ator global. E eu acho que, infelizmente, esse campo político que foi despertado, certamente, não de maneira involuntária, vai continuar aí. E eu acho que aqueles que se preocupam com uma sociedade melhor, com um meio ambiente mais bem protegido, com populações protegidas, precisam estar sempre em alerta. Né? E a vigilância é permanente. Muito obrigado. Muito obrigado, Vargas, por esse tour do horizonte sobre
essas décadas de levaram onde estamos, com ponto positivo, mas também as zonas de sombra, de vigilância necessária. E vou dar a palavra para o professor Wagner Costa Ribeiro e se temos também perguntas dos que nos acompanham online, por favor, mandem no botão da Q&A aqui no Zoom e depois vamos ler as perguntas. Professor Ribeiro. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito o convite que veio primeiro da professora Flávia e da professora Mônica para participar desse evento, conhecer também o professor Giancarlo e ter a grata surpresa de rever o embaixador Hélio, que não vai se lembrar, mas em 2001 me deu 1 hora do seu tempo me recebendo lá no Departamento do Meio Ambiente e nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre a pesquisa nesse campo, etc. Na ocasião, deixei meu livro Ordem Ambiental Internacional, recém-lançado, e depois eu tive a grata surpresa que essa obra acabou virando uma referência, circulou aí na área do direito, relações internacionais, geografia. Então, e eu fico vendo também, embaixador, se me permitam os demais membros aí, o quanto que um governo, né, desperdiça uma pessoa com essa capacidade de síntese. De fato, vivemos muito próximo, talvez mais além da barbárie, né? Quando a gente vê, eu não sabia que o senhor estava nessa importante missão no Pará, mas um governo que precisa da sua capacidade, de fato, isso para mim retrata muito do que foi, né? E do que é essa extrema-direita aqui. Enfim, também queria me penalizar de não estar ao vivo no Rio, né? Uma cidade tão maravilhosa e tão fantástica, ainda mais no campus da PUC, que, né, não é, acho que caberia também a palavra maravilhoso, né? Que é muito, muito bem localizado, um lugar muito agradável. Enfim, mas dessa vez foi possível desse modo, então vamos conversar desse modo, né? Eu também tinha sintetizado aqui algumas questões para tratar, mas o embaixador Everton foi me roubando alguns temas, o que é absolutamente normal, discussão como dessa ordem, né? Mas eu acredito que eu posso reorganizar do meu rascunho aqui para poder conversar com vocês aí, né? O primeiro aspecto que eu queria realçar foi o que ele falou mais ao final, que é o negacionismo científico, né? Eu acredito que hoje nós temos uma estratégia, de fato, articulada, isso não me parece algo pouco importante, né, que passa por duas premissas fundamentais, né? O negacionismo científico, esse é o primeiro aspecto que vou reforçar mais à frente um pouquinho, e também uma disputa que nós temos aí no campo da necessária revisão da modo de organização da vida contemporânea, né? Eu acho que e por isso, talvez, é uma reação tão virulenta, eu diria, né? Tão esmagadora, né? Inclusive com postos. A extrema-direita tem conquistado posições importantes em governos pelo mundo, né? Não só aqui no Brasil. E eu vou tentar falar, então, um pouco nessas duas diretrizes aí. Primeiro aspecto, né? O negacionismo ele vem, do meu ponto de vista, baseado na simplificação que a sociedade contemporânea está querendo se acostumar a viver, né? É muito curioso, porque a pandemia, inclusive, ilustrou isso de maneira muito... Eu confesso que eu era completamente alheio às redes sociais, e ainda sou, mas no período de isolamento, especialmente naquele ano primeiro, que a gente não havia outra forma de contato social, etc., eu fui introduzido a um certo universo de redes sociais, algumas delas, e eu fico sempre muito surpreso com a capacidade de comunicação, muitas vezes, se sobrepõe à fundamentação acadêmica, científica, e eu poderia até dizer até a verdade, né? E esse modo de operar a informação que me parece muito preocupante, né? Eu sou de um tempo que a gente subia no avião, na ponte Rio-São Paulo, e ficava feliz que ganhava o Jornal de São Paulo na ida, indo, né, do Rio para São Paulo, e na volta ganhava o Jornal do Rio. Quer dizer, era uma dificuldade de saber o noticiário de outro estado, imaginem vocês. Hoje eu tenho um aplicativo no meu celular que me dá jornais do mundo inteiro, né? Para ler o Le Monde Diplomatique, eu então estudante de pós-graduação, lá nos anos 80, do século passado, a gente ia correndo, né, na livraria francesa, lá no centro de São Paulo, nem sei se existe ainda, para ler um texto em francês, na época, enfim, que havia uma corrida para ver quem chegava primeiro e comentar no dia seguinte, né, com os colegas da faculdade. Hoje isso tudo está muito mais difundido, o que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, nós temos também uma difusão muito rápida, né, e eficaz, eu diria, porque é eficaz, né, forma opinião, né, de inverdades, e muitas vezes baseados no negacionismo científico. Se alguém depois quiser conversar mais um pouco sobre isso, a gente pode dar alguns exemplos, mas vou tentar focar um pouco mais nas questões da segunda organização do que eu quero comentar, que é justamente
a necessidade da reorganização da vida, né? E aí eu vou me pautar no conceito que eu sugeri no livro Ordem Ambiental Internacional, que é a necessidade de uma ordem mesmo, né? Nós temos que, cada vez mais, e acho que o embaixador mostrou isso com brilhantismo, né? É necessário regular a ação humana na escala planetária. E isso incomoda, evidentemente, né? Incomoda vários segmentos, né? Especialmente da extrema-direita. E por que é necessário regular? Por que essa ordem ambiental? Ordem no sentido da filosofia, né? Aquilo que traz uma medida a partir da qual nós vamos ter a possibilidade de desenvolver relações humanas, né? Hoje são centenas de convenções internacionais que tentam, de um modo ou de outro, regular a ação humana no planeta. Foi citada a mudança climática, né? Que é algo que ganhou o debate, e é curioso, em 92, eu participei da Rio 92, fui membro da delegação brasileira, foi a primeira vez que a ONU permitiu a delegação, não apenas de embaixadores, enfim, né, sociedade civil, eu representava a Associação dos Geólogos Brasileiros, já era professor da USP, e naquele momento a gente apostava muito mais na Convenção de Biodiversidade do que da mudança climática. O debate era muito mais focado na biodiversidade. Depois a mudança do clima acabou ganhando a dimensão que teve, até por razões óbvias, né? Ela, de fato, também coloca questões centrais para a organização da vida, né? Esse me parece uma questão central, quer dizer, nós temos, e há uma contradição entre essa necessidade que se impõe pelo ambiente, aí eu falo como geógrafo, né? As restrições ambientais, elas são reais, né? Eu gosto muito de comentar com os meus alunos, né? Vocês adoram trocar telefone celular todo ano, mas você sabe todos os minerais raros, as terras raras, a quantidade de ouro que você tem no seu aparelho, né? Enfim, então, essa é uma questão fundamental, né? Nós temos que, de fato, reorganizar a vida, né? Sob um outro parâmetro, e esse parâmetro também está em disputa, né? Qual é a nova medida, por exemplo, de consumo? Não se sabe exatamente. Mas ela está em disputa, né? Esse me parece uma questão central. E aí essa disputa, ela se espelha em alguns itens que eu vou passar a comentar, embora o embaixador já tratou de alguns deles, né? E que, do meu ponto de vista, traz um debate entre injustiça climática e ambiental, né? Até mais abrangente um pouco, e a ideia de uma transição justa, né? Eu acho que esses são dois conceitos que a gente deveria estar prestando um pouco mais de atenção para que a gente pudesse, digamos assim, encarar esse momento de transição da civilização humana, pelo menos da hegemônica, né? Embora algumas outras formas de organização humana parecem menos preocupadas com isso, né? Mas a hegemônica, que é do capitalismo, de matriz ocidental, ele de fato traz essa preocupação, né? Então, nessa perspectiva de pensar numa injustiça ambiental e de transição justa, o acesso à sociodiversidade ele passa a ser estratégico e fundamental. Quando o embaixador comentou da Amazônia, a Amazônia é o que ela tem de mais fantástico e extraordinário. A professora Berta Becker, infelizmente falecida, a última vez que eu a vi foi justamente na Rio +20, outro momento que eu tive chance também de participar lá dos diálogos para o desenvolvimento sustentável, um momento muito primoroso, eu diria, né? Onde a diplomacia brasileira teve um destaque fundamental na organização, por exemplo, dos diálogos. Eu fiquei muito honrado de poder coordenar um dos diálogos, e foi a última vez que eu vi a professora Berta presencialmente, aí no Rio de Janeiro. Ela falava muito bem, né, que a Amazônia ela se destaca no mundo porque ela vai ser um novo vetor científico e moderno do mundo contemporâneo, né? E esse vetor científico e tecnológico, ela passa necessariamente por isso que as comunidades originárias têm, que outros lugares que pesem terem a biodiversidade não têm, que é a sociodiversidade, né? Essa combinação de conhecimento originário, de conhecimento tradicional com conhecimento científico é um grande desafio, né? É um desafio extraordinário, né? Então, eu acredito que isso está em disputa. O acesso a essa sociodiversidade está em disputa. O embaixador Vargas sabe quantos anos levou para regulamentar o famoso artigo 8J, né? Que permitiu, que reconheceu aos povos originários, né? A repartição de benefícios associados à biodiversidade, né? Eu não vou lembrar exatamente, foram quase 15 a 20 anos, se eu me lembro bem, né? Desde 92, eu acho que foi em 2008, enfim, agora eu não vou lembrar, mas foram muitos anos, né, para que a gente regulasse, por exemplo, como seria a repartição de benefícios, o que também não está muito bem equacionado, mas pelo menos já se reconhece essa questão, que estava lá na Convenção de Biodiversidade de 92 já, né? O acesso à biodiversidade também está em disputa, né? E essa é uma questão que parece também muito importante, né? É sempre bom lembrar o acordo que a Costa Rica fez trocando dívida externa com uma empresa farmacêutica, e isso faz muitos anos, é verdade, mas foi um momento que me parece importante, porque naquele momento
se deu um caráter econômico, financeiro, né? Há um acervo de informação genética em troca de uma dívida, né? E a partir daí vários outros modelos puderam ser pensados. Se vocês quiserem, a gente pode depois comentar um pouco sobre isso aí, né? Que a extrema-direita brinca, né? E fala, por exemplo, criticam mecanismos como o RED+, etc., dizendo que isso também seria uma forma de conter a nossa soberania, né? Sobre o controle dos recursos naturais, em especial da biodiversidade, né? Um tema que me é muito caro, que eu me dedico já nos últimos 15 anos, é justamente o acesso à água, né? Essa questão me parece também fundamental, porque se nós identificamos, né, na água uma substância central para umas diversas atividades humanas, né, para a dessalinização humana, dessalinização animal, os serviços ambientais associados, né, a água, né, os famosos rios voadores, eu prefiro usar a expressão rios transfronteiriços, né, da Amazônia, que brindam, né, todo o sul-sudeste, por exemplo, nós estamos falando aí de uma substância central para uma infinidade de atividades humanas, né? No caso brasileiro, inclusive, com um agravante muito importante e peculiar, e eu diria que foi uma escolha correta naquele momento, que é justamente, inclusive, como provedora de energia, de fonte de energia, a partir de um modelo de hidrelétricas que foi amplamente difundido no Brasil, né? E esse acesso à água também está em disputa, né? Um setor da economia brasileira muito importante, né? Não há que se deixar de se reconhecer, mas ele é altamente intensivo no consumo de água, né? Que é o setor do agronegócio. E muitas vezes esse mesmo segmento acaba promovendo desmatamento ilegal, fazendo aquilo que, curiosamente, né, pode inviabilizar a sua própria atividade econômica no médio e longo prazo, que é justamente diminuindo, né, essa capacidade regenerativa que os rios amazônicos têm, né, e transferem, inclusive, parte dessa umidade para outras partes do planeta, inclusive, especialmente para o Brasil, né? Então, esse me parece uma questão muito importante, né? Enquanto nós estamos falando nessa escala, na escala local, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar agora, recentemente, da reunião da Conferência da Água da ONU. Veja, a primeira foi lá, né, na década de 70, foram quase 50 anos para ter outra reunião para discutir água, especialmente, né? E os números os relatórios todos, sejam da ONU, de outros organismos importantes, mostram 1/3 ainda da população humana, né, grosso modo, sem acesso à água de qualidade, né? Em algumas situações, isso eu vi na Índia, vi na África do Sul, mas tem aqui no Brasil também, né? Em geral, meninas, mulheres, se deslocando em cerca de 2 quilômetros, um para ir, um para voltar, para literalmente voltar, encher uma lata d'água e voltar para a sua moradia, né? Então, o acesso à água me parece também um tema muito importante que diz respeito à questão dessa injustiça ambiental e também de uma transição justa. Quer dizer, num cenário onde você tem desperdício de água de várias atividades e, por outro lado, nas áreas urbanas, especialmente, né? Eu vi isso em Mumbai, eu vi também em Joanesburgo, etc., mas tem também em São Paulo, né? Preciso ir longe, eu moro em São Paulo, o acesso à água não está garantido também, né? E aí, essa é uma bandeira que, curiosamente, não é muito bem lembrada, né? Não entra muito no debate, mas eu acredito, e fiquei muito contente, que a conferência da ONU recente, né, agora em março, em Nova York, ela mostrou claramente a necessidade, inclusive, da cooperação internacional, em especial dos rios transfronteiriços, né? Então, eu acredito que o esforço que a gente está fazendo aí já há alguns anos, de alguma maneira, foi reconhecido, né, agora nessa conferência importantíssima que as Nações Unidas realizaram e que eu acredito vai trazer consequências, sim, para o médio prazo, né? Enfim, eu não sei se eu estou indo um pouco rápido, o professor Giancarlo me diz aí, não sei também quanto tempo eu tenho, mas eu tenho aqui mais 3 aspectos que eu quero realçar e depois a gente pode conversar um pouco mais. A mitigação do aquecimento global é outro tema que aí sim, né, a extrema-direita tem alguns porta-vozes, né? É muito curioso isso. Inclusive, eu tenho que dizer que, às vezes, esses porta-vozes, eles têm um pseudo-argumento científico, que é muito curioso. E vão falar em distanciamento do Sol, proximidade do Sol, enfim, querendo criar uma outra argumentação científica para dizer que estão fazendo ciência. O curioso é que quando você vai, e aí a ciência trabalha, né, eu sou pesquisador há mais de 30 anos na Universidade de São Paulo, a ciência trabalha pela avaliação pelos pares, né? São os pares que legitimam uma afirmação, uma hipótese, né, enfim, uma premissa, né? E essas premissas que esses colegas empregam, elas não têm
conseguido, né, substrato acadêmico, numa discussão mais apurada, né? E aí eles vêm com argumentos que não é necessário conter a emissão de gás de efeito estufa, que isso, em algumas situações, estaria levando, na verdade, a uma tentativa de domínio, de controle de algumas nações sobre países emergentes, inclusive no Brasil, né? Essa é uma questão muito interessante, porque, diferente de outras áreas, né, aqui tem aparece um pseudo-argumento científico, né, dizendo que não há mudança climática, ao contrário, isso é simplesmente um ciclo maior, né, de maior ou menor proximidade do Sol, enfim, estamos diante de um ciclo mais amplo da natureza, onde a ação humana seria muito pequena, né, ela não teria impacto, né, enfim. Mas eu costumo dizer o seguinte, na verdade, a única coisa que nós podemos controlar são as ações humanas, né? Nós não temos a menor capacidade de controlar, por exemplo, uma erupção vulcânica, que vai emitir algumas toneladas de CO2 na atmosfera, né? Então, dado o princípio da precaução que está lá na Convenção de 92, eu acredito que o correto seria certamente tentar conter as nossas emissões, que é o que nós podemos fazer, né? Não vamos conseguir conter processos naturais mais amplos, né? E aí também tem uma questão muito curiosa na mitigação. Eu participei de um projeto muito estimulante, né? Isso foi primeira década dos anos 2000, envolvendo São Tomé e Príncipe, o governo da época, né? Por acaso é o mesmo presidente de agora, criou um programa no CNPq muito estimulante, chamava Programa Pro-África, onde havia necessidade de equipes do Brasil, enfim, trabalhar em conjunto com equipes de pesquisadores africanos, e especialmente de países de língua portuguesa. Nós tivemos um projeto muito interessante para avaliação dos efeitos da mudança climática lá em São Tomé e Príncipe. Isso depois gerou um seminário, gerou 2 livros, enfim, gerou uma revisão do modelo. Vejam como é muito interessante essa situação, né? Uma experiência científica que foi muito bem acolhida pelo diplomata. Agora eu não vou lembrar o nome, vou cometer essa indelicadeza, mas ele se destacava por 2 questões muito interessantes. Quando chegava no gabinete dele, tinha a bandeira do Brasil de um lado e a do Botafogo do outro lado, que naquela época era algo, não agora, hoje a do Botafogo está em alta, mas naquele momento, talvez o embaixador possa lembrar o nome dele por essa peculiaridade. Era um botafoguense ortodoxo já naquele momento, né, nos anos 2000, enfim. E, de qualquer modo, geramos aí uma grande parceria a partir de uma análise importante, né, das implicações para a mudança climática em São Tomé e Príncipe, que é um arquipélago muito importante, onde também a presença da língua portuguesa, etc., tem um papel estratégico para a própria presença da população escravizada no Brasil, enfim. Essa é uma situação que me parece muito interessante, quer dizer, há uma enorme dificuldade para alguns países em tomar ações de mitigação. Em especial, e aí outro item, né, na adaptação às mudanças climáticas. Aí, de fato, né, nós temos aí um universo, uma pauta, uma agenda de trabalho extraordinária. E o que eu tenho dito já há algum tempo, e publiquei também já sobre isso, nós temos na adaptação às mudanças climáticas a oportunidade de promover reparação social. E aí, evidentemente, que a extrema-direita se opõe veementemente a qualquer tipo de discurso, proposta que vá promover qualquer tipo de reparação social. Entendo reparação social da maneira mais abrangente possível, né, que passa por questões envolvendo cotas, gênero e, fundamentalmente, né, a partir da necessária adaptação que teremos que fazer às mudanças climáticas, promover um mundo mais, eu diria, mais organizado e mais igualitário, né? Por exemplo, permitindo acesso à água e possibilitando a edificação de moradias em situação adequada, que não em situação de risco, como vimos recentemente. O carnaval desse ano foi trágico aqui no estado de São Paulo, se vocês acompanham, como já houve também em outros momentos, em outras partes do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, né? Então, me parece que essa questão da adaptação também tem sido um foco, né, que desperta uma resistência enorme desse segmento da extrema-direita, porque, de fato, apostam, né, na necessária revitalização de algumas áreas com justiça social. E esse é o debate que está posto, né? E, por fim, mas é um fim no sentido de que eu estou esgotando nenhum desses itens, ao contrário, eu estou falando muito amplamente, né, para deixar a oportunidade da gente poder conversar depois, a necessária transição energética. E aí acho que o embaixador também, Everton, apontou questões fundamentais, né? O modelo baseado no carbono, seja ele no carbono natural ou petróleo, ele se mostra, de fato, preocupante, porque ele está gerando mudanças de larga escala, com implicações em diversos países, né?
nessa transição energética, quais são os cenários possíveis e como o Brasil, por exemplo, poderia se apresentar, né? Um país que tem uma insolação que temos os ventos que temos, enfim, né? E mesmo o próprio modelo de hidrelétrica, talvez não com os modelos, com aquele formato, né, dos anos 70, 80, mas com as pequenas centrais hidrelétricas, enfim, nós temos, de fato, alternativas, né, que permitiriam, no caso brasileiro, inclusive, se tornar uma referência para o mundo, né, a partir de projetos, inclusive, recentemente, no hidrogênio verde. Eu agora, e foi a principal razão de eu poder estar aí presencialmente, eu, desde setembro passado, eu me tornei vice-prefeito do campus Butantã, e aí as atribuições são muito maiores do que eu imaginava, né, mas uma das questões interessantes que vai ser implementado, ao que tudo indica, no começo do próximo ano, um acordo com uma empresa produtora de petróleo, enfim, e outros agentes, nós vamos ter um ônibus a hidrogênio circulando no campus aqui de São Paulo, Butantã, justamente como uma estação experimental, né, onde a partir de insumos, especialmente etanol, vai ser processado o hidrogênio no campus e vai ter essa experiência rodando em tempo real com um ônibus, né? É claro que é um ônibus que ele vai circular dentro da cidade universitária, etc., mas é uma experiência interessante que vai permitir aí muitos dados, muita informação, para que as alternativas se tornem, de fato, eu acredito que será, né, uma das grandes possibilidades, né? Nessa questão da transição energética, eu acredito que há uma disputa também, mas acho que é uma disputa pela democracia. E o que eu quero dizer com democracia? Eu estou me amparando um pouco no professor José Goldenberg, um eminente físico que foi ministro, enfim, de vários governos, educação, ciência e tecnologia, foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, de que nós vamos ter, na verdade, uma profusão de alternativas e modelos, né? Nesse aspecto, o Brasil está muito bem posicionado, dada a sua peculiaridade geográfica, como eu já disse, com insolação, ventos, chuva em escala importante, enfim. Então, acho que nós temos aí alternativas, inclusive, poderiam ser apresentadas, né, para os demais países do mundo. Enfim, eu não sei quanto tempo eu falei, professor Giancarlo, mas eu espero ter trazido aí alguns aspectos para que a gente possa conversar um pouco mais. E é muito difícil falar depois dessa bela síntese do embaixador e, por que não, professor Everton Vargas. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição depois para o debate. Obrigado, presidente. Foi muito interessante a minha apresentação sobre os desafios aqui no Brasil e no mundo dessa área tão funcional. Flávia, sua última. Obrigada, Giancarlo. Uma satisfação estar nessa mesa, falando depois do embaixador Everton, do colega Wagner, que adiantaram muito os pontos, muitos dos pontos que eu queria trazer sobre o tema ambiental. Não sou especialista aqui, estou falando nessa mesa do ponto de vista do projeto do Nugral, né, multilateralismo e direita radical na América Latina, no qual, enfim, na organização do evento de hoje, selecionamos, né, para nosso esforço inicial sobre o tema, a temática dos direitos humanos e a temática do meio ambiente, para explorarmos a ação, estratégias, impactos da direita radical nas suas diversas expressões e sobre o multilateralismo em particular, né? Então, dado que os expositores que me precederam já adiantaram muitos dos temas que eu queria retomar sobre o meio ambiente, na verdade, eu vou trazer mais, apresentar aqui mais algumas considerações que retomam ou procuram juntar esses aspectos ambientais com as discussões que ouvimos dos expositores dessa manhã, especialistas na temática da ação da direita radical, né? Tentar pontuar alguns aspectos no sentido de avançarmos na compreensão das estratégias, das lógicas argumentativas da direita radical no tema do meio ambiente e talvez tentar identificar no que o tema ambiental
traz ou não especificidades da articulação dessa direita radical e em que medida o tema ambiental aponta para uma maior heterogeneidade, uma maior convergência de posicionamentos por parte da direita radical, né? Então, vou trazer brevemente alguns elementos da revisão da literatura acadêmica sobre a direita radical, mas também da produção dos especialistas e atores no campo ambiental sobre dimensões do antiambientalismo, né? Ou antiambientalismos no plural, para compor rapidamente esse quadro geral. E, em seguida, eu vou só brevemente trazer algumas reflexões sobre o tema do multilateralismo, com base no papel central que a Agenda 2030 passou a ocupar nos ataques ao multilateralismo e ao ambientalismo por parte da direita radical, com difusão e alcance muito significativo, inclusive no Brasil. Então, alguns minutos aí sobre a Agenda 2030. Né? O termo antiambiental é relevante, né? Para compreendermos essas dinâmicas, mas eu começaria recuperando um dos expositores hoje pela manhã, passou rapidamente por esse tema, mas tem contribuições relevantes a respeito. A ideia, em primeiro lugar, que nem toda a extrema-direita é antiambiental, né? Na verdade, o Pablo Stefanoni tem explorado essa ideia, né? A nova direita não é um grupo homogêneo, há muita convergência nos posicionamentos dessa extrema-direita na temática ambiental, mas não é a perspectiva de um campo homogêneo. Há bastante diversidade, inclusive, bom, em primeiro lugar, por diversas tradições, culturas políticas, né, que variam a nível nacional, sobre as quais eu vou retomar esse aspecto em seguida, né, da diversidade de posições quanto à temática ambiental a partir de realidades nacionais, regionais distintas, mas o primeiro ponto é que há uma extrema-direita ecológica crescente na Europa. O Stefanoni tem se dedicado a olhar como é que se articula essa ecologia de extrema-direita, que articula a preservação do território com ideias de pureza ambiental e pureza racial, né? Uma extrema-direita que procura se apropriar de um tema, do tema ambiental, também por razões, posicionamentos eleitorais, né? Para não delegar ao campo progressista, à esquerda, o monopólio sobre o eleitor que tem preocupações ambientalistas, né? Mas que é uma oportunidade de fazer avançar um patriotismo verde, né? A volta a tradições ou expectativas, né? De um retorno ao passado, de uma pureza sobre o território e sobre a relação com o meio ambiente, né? Aí é interessante, a partir disso, isso ajuda a organizar também certas diferenças dentro desse tratamento do ambientalismo, né, dessa apropriação, dessa disputa, né, da agenda ambiental, porque é uma extrema-direita que é a favor da ecologia, da preservação ambiental, mas não do tema climático, né? O que remete à cooperação, a multilateralismo e a uma agenda de participação do Estado, de regras, de formulação de políticas, não entra na agenda dessa ecologia de direita,
Então, me parece que esse primeiro ponto ajuda a diferenciar dentro do ambientalismo vertentes muito diversas e com base em pesquisas feitas junto a votos de parlamentares europeus, no Parlamento Europeu em particular, e pesquisas de opinião, existe uma literatura, né? Existem dados que apontam esse patriotismo verde que apoia a causa da preservação ambiental, mas nenhuma simpatia pela agenda climática, né? O Stefanoni, a partir disso, né, nos caracteriza uma extrema-direita que é nacionalista, localista no tema ambiental e identitário, né? E o risco, a partir disso, é que a crise climática, ao invés de avançar, né, como uma resposta solidária, né, de agendas comuns, de compartilhamento, no contexto do crescimento da extrema-direita, possa, né, que a crise climática possa servir como justificativa para fechamento e nacionalismo, né? Que a ideia da pureza justifique, inclusive, fechamento a migrações, agendas de exclusão, né? Reforçadas perante a crise climática, ao invés do que foi tradicionalmente pensado como o marco da convergência e da cooperação em escala para além do nacional, né? Então, dentro dessa primeira diferenciação, a ação os rumos, a ação, as estratégias dessa extrema-direita que tem se apropriado da temática ambiental suscita também muita preocupação. Não é um engajamento no sentido de fazer avançar possibilidades progressistas de convergência e de políticas para todos. No âmbito dessa diversidade de propósitos, estratégias de ação, estratégias eleitorais, e tradições diversas do ambientalismo, né? Acho que tanto o embaixador Everton quanto o Wagner enfatizaram muito para diferenciar o que é o tema ambiental para a extrema-direita, o que diferencia fundamentalmente o tratamento da questão ambiental vis-à-vis outros temas, direitos humanos, as agendas que foram debatidas nas sessões anteriores, né? O primeiro ponto é, evidentemente, o antecedente dos interesses econômicos, né? Dos interesses contrários a avançar essa agenda, e que não são mobilizações recentes, né? A organização das grandes empresas com interesse no negacionismo climático é o que a literatura organiza como o antiambientalismo clássico, né? Tem raízes já em décadas de mobilização com financiamento de grandes empresas, articulações de think tanks conservadores, financiamentos ao ceticismo, né? Aí é um conjunto de termos da literatura que não só tratam de negacionismo, mas também exploram uso diferenciado do ceticismo científico climático e, mais recentemente, né, os termos do debate a respeito envolvem obstrucionismo, e para passarmos, né, para o estudo das arenas multilaterais, dos arranjos internacionais, né, é um termo relevante, obstrucionismo climático e climate delays,
né, que é o retardatários climáticos, protelação, né, não negar diretamente, mas mobilizar estratégias de protelação, poderíamos traduzir como protelacionismo, né, junto com, então, negacionismo, obstrucionismo. Todo esse campo, evidentemente, como já foi comentado ao longo do dia, é o campo da anticiência, da antirregulação, do anti-internacional, né, e da antidiplomacia. Né? O termo antidiplomacia também me parece importante. O chanceler Mauro Vieira já se referiu à antidiplomacia do governo passado, mas aqui eu chamaria mais atenção para a dimensão da diplomacia internacional, da possibilidade de acordos, arranjos, arenas multilaterais. Né? Então, se o ambientalismo, para o campo progressista, para a esquerda, significou conquista de direitos, no Brasil em particular, o ambientalismo ganha sua força no contexto da redemocratização dos movimentos sociais, né? E foi aqui associado à própria defesa da democracia e do Estado de Direito, né? Na Constituição de Direitos, né? E de reconhecimento da sociedade, do papel da sociedade civil. O antiambientalismo mais radical é o ataque à democracia, à lei, né, o cumprimento da lei e aos movimentos sociais, né, que ajuda a organizar ideias, né, essa recuperação da organização dos conceitos e das especificidades a nível nacional. E na agenda internacional e na questão climática em particular, não, o ambientalismo ganhou força, não, os relatos que ouvimos agora quanto à construção histórica, não, no sentido de estar associado à possibilidade de avançar ação coletiva, objetivos, identificação de objetivos comuns e ação coletiva, e de afirmar a possibilidade do global. Né? Se o problema é global, se a poluição é global, as soluções precisam ser pensadas e encaminhadas em escala global. Né? O que vemos atualmente por parte da extrema-direita, dos partidos de extrema-direita na Europa, dos movimentos que hoje de manhã os expositores nos brindaram com uma série de dados muito impressionantes quanto ao grau de articulação internacional dessa extrema-direita, né? Para especificar muito brevemente os objetivos, a dimensão eleitoral, né, de curto prazo, de mobilizar eleitores, de ampliar base eleitoral com construção de certas agendas, de certas narrativas, né, que atingem um eleitorado que essa extrema-direita busca ampliar. Né, tanto, por vezes, buscando ser menos radical, né, para conquistar um eleitorado de uma direita tradicional, mas também no sentido de buscar bases mais populares ao falar ao eleitor diretamente sobre o quanto tudo que está por trás da Agenda 2030 afeta o bolso desse eleitor, afeta suas condições de vida, e isso tem se organizado de maneira muito significativa. Né? Então, junto com a dimensão ideológica de guerras culturais, que é parte da estratégia permanente desses diversos, né, partidos de extrema-direita, movimentos que permanentemente alimentam, né, a dimensão ideológica, que tem dimensões
estratégicas, né? O professor Florian falava agora, perguntava na mesa anterior, né, se há mais de uma dimensão a considerar. Me parece que a literatura avançou bastante no sentido de dizer que a confusão, a polarização é uma estratégia muito bem construída por parte desses partidos políticos, desses movimentos, alimentar guerras culturais com conceitos imprecisos que permitem atingir eleitorados diversos, né? Que, no médio prazo, pretendem modificar, né, através dessas estratégias, modificar as agendas políticas, alterar os marcos do debate público e tornar aceitável o que há poucos anos seria impensável. Eu acho que também na mesa hoje de manhã foi comentado, enfim, quão distante estamos de momentos de 10 anos atrás. Não me lembro que referência de 2013 falávamos, acho que do caso espanhol, né? Aqui em 2013 tem muitas lembranças para nós dos últimos dias de junho também, né? Aqui há uma série de dimensões nessa agenda, principalmente multilateral, que eu queria citar, mas antes disso, alguns exemplos, né, do quanto muitas vezes as expressões dessa extrema-direita são reações a estratégias eleitorais, né? O anti-ESG do governador da Flórida, por exemplo, né? Ron DeSantis, o segundo, né, colocado a candidatura do Partido Republicano, né, tem uma agenda de ataque às grandes corporações que se comprometem com a agenda ESG, né, que parece ser uma forma de se diferenciar dentro da extrema-direita da retórica trumpista, a competições entre setores da extrema-direita por uma certa narrativa, por uma certa estratégia, por encontrar aí um discurso pró. Né? Na Alemanha, nas últimas semanas, o aumento muito impressionante da extrema-direita em pesquisas eleitorais recentes, para vários analistas foi comentado, vários analistas comentaram o quanto o antiambientalismo é parte desse aumento da popularidade da extrema-direita junto ao eleitorado, ao mesmo tempo em que também tem dimensões aí reativas, né, em atacar particularmente o ministro da Economia, comprometido com medidas de combate às mudanças climáticas, né? Então, há uma série de peculiaridades que dizem respeito a contextos eleitorais, a contextos nacionais, mas há muita convergência também e muita articulação internacional entre as redes que os palestrantes de hoje de manhã nos mostraram na Europa, nos Estados Unidos. E nesse contexto, né, o internacional, só um ponto, né, retomando brevemente, então, eu diria que para sintetizar a questão ambiental, do ponto de vista da sua relação com outros temas da agenda da extrema-direita, o primeiro ponto é, evidentemente, o dos interesses econômicos diretamente envolvidos, né? E a longa tradição aí de lobby, de financiamento ao negacionismo, e há que se explorar, né, a compreensão aí dessas redes de financiamento, apoio e lobbies econômicos.
O segundo ponto diz respeito a esse uso recente de uma retórica que denuncia os custos, especificamente das medidas climáticas, né? Que se dirige ao eleitor, na Europa em particular, né? Mostrando que o combate às medidas climáticas tem custos para o eleitor, né? Tem custos em termos do preço da energia, em termos do preço do automóvel, e suscita aí reações do ponto de vista de explorar aí a relação com liberdades. Você, eleitor, terá suas liberdades individuais cerceadas por parte de um globalismo e umas elites, e é uma tentativa aí de explorar um viés de classe, para falar ao eleitor que é alvo dessa ideia de que tem custos combater as mudanças climáticas, sem nenhuma referência aos custos da não ação em termos de combate às mudanças climáticas, né? E, por fim, talvez o terceiro ponto, né, que é o mais evidente para se falar da extrema-direita, que é a oportunidade que o tema ambiental dá de explorar nacionalismo, né, e anti-multilateralismo, anti-agenda internacional. E aí, nisso, só muito brevemente, né, eu queria citar o quanto, desde que a Agenda 2030 foi negociada ali entre 2013 e 2015, com muita participação da sociedade civil, numa tentativa que aí é relevante para pensarmos governança internacional. A Agenda 2030 foi pensada para ser suficientemente abrangente, né, consensual, de forma a mobilizar todo tipo de atores nacionais, subnacionais, objetivos com os quais ninguém poderia discordar. Né? E estamos muito longe desses objetivos dos quais ninguém poderia discordar há 10 anos atrás, né? Na apropriação que a extrema-direita fez dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Enfim, tanto é que o Vox da Espanha, por exemplo, se apropria, inclusive, do design gráfico para propor a sua agenda, a Agenda Espanha, e não a Agenda 2030. E essa Agenda Espanha diz que, ao invés de políticas voltadas para reduzir as emissões de CO2, o que se deve fazer é promover reflorestação e não medidas de combate às emissões, né? De promover medidas ambientais locais e não a planificação globalizadora das elites. Cito textualmente o site do Vox e a sua Agenda Espanha, em contraposição à Agenda 2030. Na conversa que tive com parte da equipe, né, quem está acompanhando mídias digitais, a forma mais fácil de chegar a redes de extrema-direita é clicar no Google Agenda 2030, porque aparece Agenda 2030, a verdade, Agenda 2030, o que está por trás, Agenda 2030, conspirações. Então, é proposital, escolhe, né, sempre, como diziam os expositores hoje de manhã, o termo ninguém sabe bem o que é, e ele é apropriado como a grande conspiração e o ataque ao multilateralismo. Né? Então, muito brevemente, era isso que eu queria só brevemente compartilhar, recuperando o que até agora temos avançado no grau e com muita colaboração
dos especialistas em estudos sobre a direita radical e com um olhar específico nos temas dos direitos humanos e do meio ambiente. Como vocês sabem, queria uma observação só para dar uma sugestão também para assistir a aula. De tudo que a Flávia nos disse agora. E na última CEPAC, essa grande convention dos Estados Unidos, a CEPAC nos Estados Unidos, o ex-presidente Bolsonaro foi lá, fez todo um discurso sobre Deus, pátria, família e liberdade, todos esses temas. Mas um dos grandes vedetes do CEPAC foi um documentário que se chama The Shadow State, e que fala de tudo isso, fala de Agenda 2030, fala de ESG e fala do Great Reset. E a ideia é essencialmente que, através dessa agenda ambiental utilizada pelos globalistas maus e os cosmopolitas maus, etc., então isso, por um lado, acaba sendo, isso que dizem eles, um peso para os pobres no Global South e também para a middle class, para a classe média no Norte, porque isso vai aumentar os preços dos combustíveis, dos fertilizantes, a vida fica mais cara. Isso no Global South também, fazendo isso, vai criar uma série de carestias ou de aumento de pobreza, portanto, de crise política, e a fazer isso o Estado profundo vai entrar impondo a agenda socialista global, etc. E, portanto, então, essa conexão entre a ONU como, digamos, a grande órgão de conspiração global para criar esse socialismo eu assisti outro dia esse documentário, é algo absolutamente apavorante, no sentido que há alguns fatos que estão lá e costurados de uma forma num mundo absolutamente paralelo à realidade, mas é extremamente bem costurado e tem muitos discursos, ou seja, a utilização de tudo que nós criamos, imaginando que fosse uma agenda de globalização positiva, de cooperação global, de internacionalização do debate, de ter objetivos compartilhados, não, essa é uma conspiração das elites globais contra as pessoas. Então, de fato, temos um problema justo pelo simples povo. O debate foi extremamente interessante. São também 15 para 6, ou seja, estamos 15 minutos mais horário. Não sei se podemos fazer alguém quer alguma pergunta ou alguma observação. Nós podemos talvez dar muito rapidamente a palavra aqui aos expositores. Deixa eu só colocar. Não, agradecer a vocês três, super interessante, acho que é um tema muito pouco explorado. E uma série de questões aí foram levantadas. Eu ia colocar em termos de... Eu acho que, de novo, voltando aí ao que a gente está tentando discutir, em termos de estruturas transversais, eu acho que muito do que a Flávia falou se relaciona, Flavinha, com uma gramática do amigo-inimigo, né? que serve para muitas coisas, mas certamente para essa também, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que explorar nessa associação, né? Quais são as coisas mais abstratas, mais gerais, mas que são transversais a esse movimento. Mas me chamou a atenção também, na fala do embaixador Everton, né? Talvez inspirada pela sua nova, futura posição no Vaticano, que tem
uma temática aí, quer dizer, ela não é só uma temática cristã, mas ela é muito importante no cristianismo, né? E ela acaba fluindo do cristianismo uma série de perspectivas filosóficas, que é a lógica do humanismo, né? Quer dizer, essa perspectiva de que algo nos une, né? Temos algo em comum. Claro, tem essa dimensão da cooperação internacional, né? Da ameaça ambiental como alguma coisa que a gente, obviamente, não pode resolver no nível nacional, né? Seja lá o que for que os ambientalistas de direita queiram, mas até quase mais profundo que isso, né? Que é uma perspectiva filosófica ou religiosa, mas é também um sentimento, né, de empatia, né, por alguma coisa que seria essa humanidade e que se perde, me parece, nesses movimentos e talvez tenha um impacto também, né, sobre essa discussão da agenda ambiental. Então, se o embaixador puder reagir a isso, eu agradeço. E a Flávia, amigo de mim. Muito obrigado. Eu sei que eu aprendi muito aqui, ouvindo os colegas. A pergunta da professora Mônica, que eu agradeço. Olha, sem dúvida, essa lógica do humanismo, ela tem o humanismo é exatamente a primeira vítima da extrema-direita. A extrema-direita é baseada numa premissa, é o não diálogo. Né? E exatamente o que nos faz sermos humanos, o que nos faz exacerbar a nossa humanidade é a capacidade que nós temos de dialogar, não apenas pela emissão da voz, etc., mas pela capacidade de ler, de ouvir, de processar isso e formarmos uma convicção. Né? E uma das coisas que eu acho que o mundo tem, hoje em dia, a pandemia acentuou muito essa questão da empatia. Mas, quando a professora Flávia falava, por exemplo, da questão dos custos das medidas para combater a mudança do clima e como isso é usado pela extrema-direita, é preciso recordar também que essa questão de custos foi exatamente uma das primeiras questões levantadas quando se resolveu fazer uma grande articulação internacional em favor do meio ambiente e do desenvolvimento. E, em inúmeros países, isso foi difícil, não foi fácil. Por exemplo, a parte de cooperação financeira foi algo tirado a fórceps. E, mesmo assim, a cooperação financeira só conseguiu nascer no âmbito da Conferência do Rio a partir de um arranjo em torno do GEF, que ficaria sob o guarda-chuva do Banco Mundial, onde os países desenvolvidos têm o domínio político. Então, acho que esse é um tema extremamente importante. Por quê? Porque isso aí, primeiro, reflete a resistência dos países ricos em mudar os seus padrões de produção e consumo. E, em segundo lugar, isso remete também a um comprometimento da ideia de cooperação internacional. A cooperação internacional é a expressão prática desse humanismo que a professora Mônica coloca. E eu acho que, como sair dessa situação, eu acho que é um pouco de fazer com que esse discurso da cooperação, refinar essas ideias dentro dos organismos internacionais, porque o multilateralismo tem crise. O multilateralismo tem crise, não é de hoje. Não foi a extrema-direita quem provocou a crise do multilateralismo, mas ela agravou profundamente. E eu acho que, dependendo de como sigam as eleições americanas do próximo ano, o mundo terá desafios muito maiores do que aqueles
que nós até hoje testemunhamos. Professor Wagner. Eu só queria reforçar algo que parece muito importante quando se fala na questão do acesso, né? E como que alguns segmentos veem o acesso a recursos naturais, a energia, e me parece que esse é o ponto central que nós vamos ter que discutir ao longo do século XXI, né? Há um mundo muito desigual, essa desigualdade ela está chegando a níveis intoleráveis, mas isso já é sabido há algum tempo. Os relatórios das Nações Unidas, e o embaixador Everton lembrou várias vezes isso, mostra essa situação de desigualdade de muito tempo, né? Mas eu queria lembrar que a importância da cooperação ela vai se impor, porque, do contrário, teremos o confronto, e o confronto não é razoável, mesmo para a extrema-direita, né? Haja visto o cenário atual envolvendo Ucrânia e Rússia, né? Queria lembrar também que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente criou já há mais de 15 anos um setor para trabalhar com conflitos por recursos naturais. Então, já tem lá no PNUMA hoje um segmento que já não é mais tão jovem, né? 15 anos para uma instituição multilateral é um período importante, que mostra claramente aquilo que nós sabemos, né? Numa situação onde a base material não se amplia, ou seja, nós temos um padrão técnico que faz com que alguns recursos se tornem ainda estratégicos fundamentais, petróleo, alguns minerais, para citar rapidamente, é evidente que há uma tendência que isso gere disputa, gere controvérsias, né? Gere conflitos. E a aposta tem sido na cooperação. Eu fiquei muito bem impressionado com a reunião da ONU recentemente, porque a cooperação ela ganhou um destaque muito grande. Houve um dia totalmente dedicado ao tema da cooperação para os transfronteiriços, e isso me parece algo relevante, né? Talvez por isso, e não por outra razão, né? Não houve tanta repercussão dessa conferência pela imprensa. Eu estava lá, não pude ver, mas quem estava por aqui me comentou, falou, não apareceu na imprensa, né? E, ao mesmo tempo, né, essa ideia de desqualificar as Nações Unidas como um ambiente de discussão democrática e, evidentemente, com as suas tensões políticas que estão lá presentes, com as suas assimetrias que também estão lá presentes, mas em concordância com o professor Everton Vargas, né, nós tirarmos a pauta e a agenda por exemplo, a Agenda 2030, acesso à água, o direito humano à água, que o Brasil ainda não reconheceu, por exemplo, e ao saneamento, o que ficará, né, para nós? Então, de fato, me parece que a grande alternativa é apostar, sim, no multilateralismo, e eu acredito que esse é o caminho. Não vai ser fácil, né? Há muita resistência, mas é o caminho que teremos que trilhar. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês essa tarde. Muito obrigado. Última. Só para responder muito brevemente a provocação da Mônica, é isso, amigo-inimigo, a polarização ao extremo, né? E aí só recuperar as frases, né? Sobre a crise do multilateralismo que o embaixador retomou, não é recente. Então, só situar que a Agenda 2030 já era o que era possível no contexto de crise do multilateralismo. Há 10 anos atrás, né, a agenda da ONU já era abrir para metas, né, uma governança por metas, também depois da passagem do protocolo de Kyoto, né, que refletia momento anterior de ambições de obrigatoriedade, para um momento de cooperação com ações, para ações voluntárias, né? E isso já ficou muito para trás, né? Mas o ponto que eu queria trazer do ponto de vista da governança é que a Agenda 2030 tinha sido um esforço muito significativo e de dar legitimidade ao papel da ONU, da cooperação, do multilateralismo, a partir da participação da sociedade civil. E essa participação da sociedade civil tem sido cada vez mais disputada pela extrema-direita, principalmente a internalização. Aqui no Brasil, tenho me dedicado a ouvir a extrema-direita, né? Em Santa Catarina, tem uma dessas expoentes da extrema-direita na Assembleia Legislativa, que
consegue falar por 40 minutos sobre os males que a Agenda 2030 causa ao eleitor de Santa Catarina, a pesca da tainha, e toda uma agenda local que é atribuída à subjugação, né, do brasileiro à Agenda 2030. Então, não quero terminar sobre o sinal do pessimismo, mas é do diagnóstico do que temos pela frente. Tá? Então, precisamos compreender muito bem como se deu essa internalização. O objetivo de internalizar a governança foi bem sucedido demais. Quase isso foi apropriado pelos mais diversos setores. Sobre essa nota da Flávia, citando o meu país natal, onde o embaixador irá prossimamente trabalhar, pensando na Sardenha, que dizia que temos sempre de ser pessimistas na análise e otimistas na ação. Então, que é um pouco o espírito também dessa iniciativa, dessa rede cultural que lançamos. Esse é o primeiro evento presencial que organizamos, o primeiro de uma, esperamos, longa série, faremos algo junto em Buenos Aires, etc. A nossa ideia é criar e depois reforçar uma rede latino-americana para debater esses temas e tentar, na medida do possível, agir na realidade, apoiar os atores bem, digamos, orientados, intencionados, tentar contrabalancear esses reveses políticos que acontecem e são inevitáveis. De fato, concordo com o embaixador. Se, por acaso, o Trump for eleito o ano que vem, isso será uma tragédia. Não vejo outra alternativa, mas algo precisa ser feito de qualquer jeito. Muitíssimo obrigado aos integrantes dessa mesa, o embaixador Everton Vargas, o professor Wagner, Flávia. Muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui conosco. Bom dia, presencialmente e online, e até muito obrigado a PUC para hospedar esse evento, e até o próximo evento, e até breve.